A faxineira Irene Valencisso trabalhava duro para dar um futuro à filha. Não tinha família, não tinha parceiro, não tinha ninguém. Só não sabia que a pessoa em quem mais confiava era justamente quem mais fazia mal a pequena Elis. E a verdade só veio à tona quando o milionário Henrique Velasquez, que nunca se metia na vida de ninguém, encontrou algo escondido no sapatinho minúsculo da menina. A partir dali, nada seria como antes. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Irene Valencisso sabia que estava prestes a perder o emprego. Naquela manhã de terça-feira, quando Dalva Sorrentino bateu à sua porta, dizendo que não poderia cuidar de Elis, o coração da faxineira quase parou. Levar a bebê para a mansão do patrão era arriscado demais, mas a alternativa era pior: faltar ao trabalho e ser demitida. O despertador nem havia tocado ainda quando Irene acordou no pequeno quarto da Brasilândia. O ar estava pesado, carregado daquela umidade típica de São Paulo antes do amanhecer. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e foi até o berço improvisado no canto do cômodo. Elis dormia, mas seu rostinho estava pálido demais. Os lábios entreabertos como se respirar fosse um esforço. "Meu Deus, o que você tem, minha filha?" Irene sussurrou, tocando a testa da bebê. Não estava com febre, mas algo não estava certo. Desde que voltara a trabalhar como faxineira fixa na mansão de Henrique Velasquez, Irene vinha tentando conseguir uma vaga na creche comunitária do bairro. Todo mês era a mesma história. Filas imensas, papelada interminável e sempre aquela resposta que cortava o coração: "Volte mês que vem, mãe. A lista de espera está enorme." Sem alternativa, Irene começou a pagar Dalva, a vizinha de porta, para cuidar de Elis. Não era barato. R$100 por semana representavam uma boa parte do que ela ganhava limpando a mansão. Mas era a única solução desde que o pai da criança desapareceu sem deixar rastro, levando consigo qualquer esperança de ajuda. Quando Dalva apareceu naquela manhã, ainda estava escuro. Irene estava preparando a mamadeira quando ouviu as batidas apressadas na porta. "Dalva, que susto! Aconteceu alguma coisa?" A vizinha entrou sem esperar convite, os olhos evitando os de Irene. "Olha, Irene, eu não vou poder ficar com a Elis hoje. Surgiu um compromisso urgente. Sabe como é?" "Como assim, Dalva? Você não me avisou nada ontem." Eu sei, mas é que foi de última hora mesmo. Minha irmã ligou agora de manhã. Preciso resolver um problema lá no Jabaquara." Irene sentiu o desespero subir pela garganta. "Dalva, pelo amor de Deus, eu não tenho com quem deixar a menina. Se eu faltar hoje, o senhor Velasquez vai me mandar embora." "Desculpa, querida, mas não tem jeito. Eu preciso ir." E saiu, deixando Irene sozinha com o problema. A faxineira olhou para a bebê, que começava a acordar com um gemido baixinho, quase inaudível. Era o tipo de choro que partia o coração justamente por ser tão contido, como se Elis já tivesse aprendido que chorar não adiantava. "Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui." Mas nada estava bem. Irene pegou a bebê no colo e sentiu como ela estava molinha, sem energia. Os olhinhos castanhos que antes brilhavam agora pareciam apagados, vidrados em algum ponto distante que só ela podia ver. "Você está cansada, né, minha filha?" "É só cansaço." Pelo menos era nisso que Irene queria acreditar. Trabalhar sozinha, cuidar de uma bebê sem ajuda, dormir 4 horas por noite quando muito. Talvez Elis estivesse apenas sentindo o reflexo de toda aquela exaustão. Às 6h30, Irene saiu de casa com a bebê no colo e uma sacola cheia de fraldas, mamadeiras e brinquedos. O trajeto de ônibus até Alto de Pinheiros levava quase 2 horas. Elis dormiu o tempo todo, a cabecinha pesada contra o ombro da mãe. Quando chegaram à mansão, o portão eletrônico se abriu com um zumbido baixo. Irene respirou fundo. A casa era imensa, toda branca, com um jardim que parecia coisa de revista. Ela trabalhava ali há 8 meses e ainda se sentia deslocada toda vez que entrava.
Por favor, Deus, não deixa o Dr. Henrique ver a eles logo de cara. Irene entrou pela porta dos fundos, direto para a área de serviço. Preparou uma almofada no chão, cercou com alguns panos limpos e colocou a bebê ali, junto com os brinquedos de plástico colorido. Fica aqui quietinha, tá bom, meu amor? A mamãe vai trabalhar bem pertinho. Elis não respondeu. Apenas olhou para o teto com aquela expressão vazia que vinha se tornando cada vez mais comum nos últimos dias. Irene começou a limpeza pela cozinha, mas não conseguia se concentrar. A cada minuto, parava para olhar a filha. Elis estava quieta demais para uma criança de 1 ano e meio. Foi quando ouviu os passos firmes no corredor. Henrique Velasquez apareceu na porta da cozinha, vestindo calça social preta e camisa branca com as mangas dobradas. Ele era um homem alto, de ombros largos, com aquele jeito sério de quem está sempre pensando em negócios. Seus olhos escuros encontraram primeiro Irene e depois desceram até a bebê no chão. Bom dia, Irene. Bom dia, Dr. Henrique. A voz dela saiu trêmula. Eu peço desculpas por ter trazido a menina, mas a pessoa que cuida dela não pôde hoje e eu não tinha com quem deixar e... Henrique levantou a mão, interrompendo a avalanche de explicações. Está tudo bem. Ele se aproximou devagar e se agachou perto de Elis. A bebê virou a cabecinha na direção dele, mas não esboçou reação. Não sorriu, não estendeu os bracinhos, não fez nada. Ela está bem? A pergunta veio baixa, mas carregada de uma preocupação genuína que surpreendeu Irene. Está, doutor. É que ela é quietinha mesmo, nunca dá trabalho. Henrique tocou levemente a mãozinha de Elis. Ela estava gelada. Ele olhou para Irene com uma expressão que a faxineira não conseguiu decifrar. Tem certeza? E naquele momento, com aquelas 2 palavras simples, Irene sentiu que havia algo muito errado com a pequena Elis. Durante toda a manhã, Irene tentou manter a rotina de sempre, mas seus olhos voltavam constantemente para Elis. A bebê estava diferente, e quanto mais o tempo passava, mais óbvio isso ficava. Não era apenas cansaço, era algo mais profundo, mais assustador. Elis, vem com a mamãe, vem. Irene pegou a filha no colo e a levou até a sala, onde havia mais espaço. Colocou alguns brinquedos espalhados no tapete macio, aqueles cubos coloridos que Elis costumava adorar. Mas a bebê apenas se sentou, o corpo inclinado para o lado, como se não tivesse força para se manter ereta. Um dos bracinhos se apoiava no sofá. A cabecinha pendia para frente. Os olhos estavam abertos, mas vazios. O que foi, minha filha? Você quer comer? Irene correu até a cozinha e voltou com pedacinhos de banana. Olha aqui, sua frutinha preferida. Elis olhou para a banana, depois para a mãe, e então virou o rosto devagar. Nem sequer tentou pegar. Elis, por favor, come alguma coisa. A voz de Irene começava a tremer. Você não comeu quase nada desde ontem. A bebê apenas deixou escapar um gemido baixinho, quase um suspiro. Não era um choro normal. Era o som de alguém que estava sofrendo, mas que não tinha energia nem para reclamar. Irene sentou no chão ao lado da filha e começou a cantar baixinho, uma canção de ninar que sempre acalmava Elis. Mas hoje a música não funcionou. Elis apoiou a cabecinha no colo da mãe e fechou os olhos, a respiração pesada e arrastada. Você está com gripe, né? É só uma gripezinha. Irene repetia para si mesma, tentando acreditar nas próprias palavras. Amanhã você vai estar melhor. Foi quando Henrique passou pela sala a caminho do escritório. Ele parou na porta, observando a cena. Irene não o viu de imediato, ocupada demais, tentando fazer a filha beber água. Irene! Ela se virou assustada. Doutor Henrique, desculpa, eu já volto para o trabalho. É que ela está meio... Não é isso. Ele entrou na sala, as mãos nos bolsos da calça. A bebê está respirando de forma estranha. Como assim? Henrique se agachou novamente, desta vez mais perto. Seus olhos, treinados para observar detalhes em planilhas e contratos, agora estavam focados nos movimentos sutis de Elis.
A respiração da criança era lenta, pesada, como se cada inspiração exigisse um esforço consciente. Ela sempre foi assim. Não, senhor. Quer dizer, ultimamente ela tem estado mais cansada, mas eu achei que fosse porque está crescendo, sabe? Henrique não respondeu. Continuou observando. Elis tentou se apoiar no braço do sofá para se levantar, mas escorregou, caindo de lado. Irene a segurou rapidamente, o coração disparado. Cuidado, minha filha. A bebê não chorou. Apenas ficou ali, os olhos meio fechados, como se estivesse lutando contra o sono, mas perdendo a batalha. Desde quando ela está assim? A voz de Henrique era calma, mas havia uma urgência escondida nela. Irene pensou, uns 3, 4 dias talvez, mas não estava tão forte assim. Hoje ela acordou pior. E você levou ao médico? Irene baixou os olhos, a vergonha queimando no rosto. Eu não tenho convênio, doutor. E o posto de saúde está sempre lotado. Quando consigo marcar, demora semanas. Henrique passou a mão pelo cabelo pensativo. Ele não era pai, nunca tinha sido próximo de crianças, mas algo naquela bebê o incomodava profundamente. A forma como ela se movia, ou melhor, como não se movia. O jeito que seus olhos pareciam desconectados do mundo ao redor. Ela comeu hoje? Tentei dar banana, mamadeira, até aquele biscoitinho que ela adora, mas não quer nada. E ontem? Irene hesitou. Dalva disse que ela comeu bem quando estava com ela. Mas quando peguei a Elis de volta à noite, ela estava dormindo. Achei que tivesse cansado de brincar. Dalva é a vizinha que cuida dela? Isso, senhor. Ela fica com a eles enquanto eu trabalho aqui. Henrique se levantou. Algo não estava fazendo sentido, mas ele não conseguia identificar o quê. Irene, vou ser sincero com você. Essa criança não está bem. Não é cansaço normal. Mas o que pode ser, doutor? O desespero na voz de Irene era real. Ela não tem febre, não está tossindo. Eu não sei, mas acho que você deveria levá-la a um hospital hoje mesmo. Eu não posso pagar um hospital particular, doutor Henrique. Ele ficou em silêncio por um momento. Então vamos ao pronto-socorro público. Eu levo vocês. Irene arregalou os olhos. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, mas vou fazer. Antes que Irene pudesse responder, o telefone de Henrique tocou. Era uma ligação urgente, um cliente importante. Ele atendeu, afastando-se alguns passos. Enquanto isso, Elis começou a escorregar novamente pelo tapete, o corpinho sem força. Irene a pegou no colo, embalando devagar. Shh, está tudo bem, meu amor. A mamãe vai cuidar de você. Mas Elis apenas chorou aquele choro baixinho, contido, que parecia dizer que não, nada estava bem. E pela primeira vez em dias, Irene permitiu que o medo verdadeiro entrasse em seu coração. E se não fosse só cansaço? E se fosse algo grave? E se ela estivesse perdendo sua filha sem nem saber por quê? Henrique desligou o telefone e voltou sua atenção para a mãe e a bebê. Vou cancelar minhas reuniões da tarde. Quando você terminar aqui, vamos ao hospital. Irene apenas concordou, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E Elis, nos braços da mãe, continuava lutando contra um inimigo que nenhuma das duas conseguia ver. Eram quase 11 horas da manhã quando a campainha da mansão tocou. Irene estava no quintal, estendendo as roupas que havia lavado. Elis estava deitada dormindo numa manta no quarto de hóspedes. A bebê estava tão quieta que parecia uma boneca abandonada. Henrique atendeu o interfone do escritório. Quem é? A voz do outro lado era feminina, nervosa. Bom dia, é a Dalva. Vim trazer uma roupinha da Elis que ficou na minha casa. Irene, que estava pendurando um lençol, ouviu o nome da vizinha e correu até o portão. Dalva, o que você está fazendo aqui? A vizinha estava do lado de fora, segurando uma sacola plástica. Seu sorriso era forçado, os olhos inquietos. Oi, Irene. Então, eu achei aquele macaquinho rosa da Elis lá em casa e pensei em trazer antes que você precisasse. Ah, você não podia ter esperado eu voltar para casa?
Ah, mas eu estava passando aqui perto mesmo, sabe? Tive que vir no Pinheiros resolver uma coisa. Irene hesitou. Algo na história não fazia sentido. Dalva nunca tinha ido até a mansão antes, e Alto de Pinheiros ficava longe demais da Brasilândia para ser de passagem. Tudo bem, deixa eu pegar. Posso entrar só um minutinho? Preciso usar o banheiro, a viagem foi longa. Irene olhou para trás incerta. Henrique havia sido claro sobre não receber visitas durante o horário de trabalho, mas era apenas 1 minuto. Está bem, mas tem que ser rápido. Dalva entrou, os olhos varrendo cada canto da mansão. O piso de mármore, as escadas com corrimão de vidro, os quadros caros nas paredes. Ela tentava disfarçar a admiração, mas não conseguia esconder completamente. Nossa, que casa bonita! Você trabalha num lugar desses todo dia? É, o banheiro é ali na esquerda. Mas Dalva não foi direto para o banheiro. Ela caminhou devagar, espiando as portas abertas, procurando algo. E a Elis, onde está? Está dormindo no quarto de hóspedes. Por quê? Ah, só curiosidade. Queria ver como ela está. Irene estava prestes a responder quando Henrique apareceu no topo da escada. Ele desceu devagar, os olhos fixos na visitante desconhecida. Irene, quem é? Desculpa, Dr. Henrique. É a Dalva, a vizinha que cuida da Elis. Ela veio trazer uma roupa e pediu para usar o banheiro. Henrique estudou Dalva com atenção. Ela evitava seu olhar, mexendo nervosamente na alça da blusa. Bom dia. Bom dia, senhor. Desculpa incomodar, viu? Já estou indo embora. O banheiro é por ali. Henrique apontou, mas não tirou os olhos dela. Dalva concordou e seguiu pelo corredor. Mas em vez de entrar no banheiro, ela parou na porta do quarto de hóspedes. Olhou para os lados rapidamente. Irene estava voltando para o quintal e Henrique tinha subido de novo para o escritório. O coração de Dalva batia forte. Ela entrou no quarto e fechou a porta devagar. Havia uma poltrona no canto e uma cama de casal onde Elis dormia. Ela tirou um frasco pequeno do bolso da calça. Era um vidro de remédio, com tampa rosqueável e um líquido transparente dentro. Suas mãos tremiam enquanto tentava abrir. Vamos, minha linda. Hora de tomar seu remedinho, ela disse enquanto se aproximava da bebê. Dalva tremia tanto que o frasco escorregou e caiu de suas mãos, desaparecendo no chão. Não, não, não! Meu Deus, cadê? Onde caiu? Ela repetia procurando o frasco. Foi quando ouviu passos no corredor. Dalva congelou. O pânico subiu pela garganta. Se alguém a visse com aquele frasco, estaria perdida. Tudo estaria perdido. Os passos se aproximavam. Não havia tempo para pensar. Dalva olhou ao redor desesperada, mas não encontrou o frasco. Irene abriu a porta, carregando uma cesta de roupas. Dalva? Pensei que você estivesse no banheiro. Ah, é que eu entrei no quarto para ver a Elis. Dalva riu, mas o som saiu falso. Vou usar o banheiro agora e já vou embora. Irene a observou com estranheza, mas não disse nada. Dalva entrou no banheiro, trancou a porta e encostou nela, o coração ainda disparado. Olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam. Que burrice! Que burrice! Ela sussurrou, passando água fria no rosto. Lá fora, Henrique voltou a descer as escadas. Algo o incomodava. A presença daquela mulher na casa parecia errada, fora de lugar. Ele não acreditava na história da roupa esquecida. Quando Dalva saiu do banheiro, Henrique estava esperando na sala. A senhora veio de ônibus? Dalva piscou, confusa com a pergunta. Vim sim, senhor. Por quê? Só curiosidade. É longe da Brasilândia até aqui. É sim, mas valeu a pena trazer a roupinha da Elis. Henrique concordou devagar, mas seus olhos diziam que ele não estava convencido. A bebê está bem quando fica com a senhora? Está sim, ela é tranquila, não dá trabalho nenhum. E ela come bem? Dalva hesitou apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Henrique notar. Come sim, às vezes fica com preguiça, mas no geral come direitinho. Entendo. Henrique cruzou os braços. E a senhora cuida de mais alguma criança além da Elis?
Cuido de mais uma, o filho de uma prima, mas são só duas, não é nada que eu não consiga dar conta. Henrique apenas olhou para ela em silêncio. O desconforto no ar era quase físico. Dalva se mexeu de um pé para o outro, segurando a bolsa com força. Bom, eu já vou indo. Obrigada por deixar eu usar o banheiro. De nada. Irene acompanhou Dalva até o portão. Quando a vizinha saiu, Henrique ficou parado na sala, pensativo. Algo estava errado, muito errado, e ele estava determinado a descobrir o quê. Dalva havia saído da mansão com pressa, mas sua mente continuava presa naquele quarto. O plano tinha dado errado. Ela deveria ter conseguido dar o remédio para Elis antes de ir embora, mas a presença de Henrique a atrapalhou. Agora o frasco estava ali, escondido, uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Enquanto isso, pegou Elis no colo. A bebê estava acordada, mas seus olhos continuavam apagados, sem foco. Vem, minha filha, vamos tentar comer alguma coisa de novo. Ela levou Elis até a cozinha e preparou uma papinha de frutas. Banana amassada com maçã ralada, o prato preferido da menina. Mas quando aproximou a colher da boca de Elis, a bebê virou o rosto. Por favor, Elis, só uma colheradinha. A menina abriu a boca devagar, mais por obediência do que por vontade. Engoliu a papinha com dificuldade, os olhinhos se fechando logo em seguida. Está com sono de novo? Mas você acabou de acordar, meu amor. Henrique entrou na cozinha nesse momento, trazendo uma pasta de documentos. Ele parou ao ver a cena. Ela comeu? Uma colher só não quer mais. Ele se aproximou observando a bebê. Elis estava sentada no colo de Irene, mas o corpo dela escorregava para o lado, como se não tivesse forças para se manter ereta. Irene, eu não sou médico, mas isso não é normal. Eu sei, doutor Henrique, eu sei. A voz dela estava cheia de lágrimas contidas. Mas eu não sei o que fazer. Não sei o que ela tem. Henrique puxou uma cadeira e sentou na frente delas. Quando Dalva cuida da Elis, a bebê fica assim também? Irene pensou. Dalva sempre diz que ela dorme bastante, diz que é uma criança tranquila, que não dá trabalho. E você acha isso normal? Uma criança de 1 ano e meio que não dá trabalho nenhum? Irene olhou para a filha, realmente olhou, talvez pela primeira vez em dias. Elis era quieta demais, obediente demais. Não chorava, não reclamava, não pedia atenção. Para uma mãe exausta, trabalhando sozinha, aquilo tinha parecido uma bênção. Mas agora, com Henrique apontando, parecia um sinal de alarme. Eu achei que ela fosse só calma, sabe? Tem criança que nasce assim. Tem, Henrique concordou. Mas tem algo mais acontecendo aqui. Eu sinto. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim. Seu instinto de empresário, treinado para identificar problemas e encontrar soluções, estava ativado. Havia peças faltando naquele quebra-cabeça. A Dalva ficou estranha hoje. Irene olhou para ele surpresa. Estranha como? Nervosa, apressada, e a história dela sobre a roupa não fez sentido. Por que não? Porque quem atravessa São Paulo inteira só para devolver um macaquinho de bebê? Henrique virou para ela. E outra coisa, ela disse que estava de passagem, mas Alto de Pinheiros não fica no caminho de nada vindo da Brasilândia. Irene nunca tinha pensado nisso. Mas por que ela mentiria? Eu não sei, mas vou descobrir. Naquele momento, Elis começou a chorar. Não era um choro alto, era aquele gemido baixinho, quase um lamento. Irene a embalou cantando baixinho, mas nada parecia ajudar. Ela está com dor? Henrique perguntou. Não sei, ela não consegue me dizer. Henrique pegou o celular. Vou ligar para uma amiga minha que é pediatra. Vou descrever os sintomas e ver o que ela diz. Ele saiu da cozinha e foi para o escritório, fechando a porta. Discou o número e esperou. 3 toques depois, uma voz feminina atendeu. Henrique, que surpresa! Oi, Márcia. Desculpa incomodar, mas preciso da sua ajuda. É urgente. O tom dele fez a médica ficar séria imediatamente. O que aconteceu?
Tenho uma bebê aqui, 1 ano e meio, que está apresentando sintomas estranhos, sonolência extrema, falta de apetite, corpo mole, sem energia para brincar, não tem febre, não está tossindo, só essa letargia profunda. Márcia ficou em silêncio por um momento. Há quanto tempo? A mãe disse que começou há uns 3, 4 dias, mas hoje piorou muito. Pode ser várias coisas, Henrique, desde uma virose até algo mais sério. Essa criança precisa ser examinada. Eu sei, vou levar ao hospital agora à tarde, mas tem mais uma coisa que está me incomodando. O quê? A pessoa que cuida dela durante o dia esteve aqui hoje, agiu de forma estranha, nervosa, e a bebê parece pior justamente nos dias em que fica com essa mulher. Márcia respirou fundo do outro lado da linha. Henrique, o que você está sugerindo? Eu não sei, estou tentando entender, mas meu instinto diz que tem algo errado. Olha, eu não quero alarmar você, mas já vi casos de crianças sendo sedadas por cuidadores, medicamentos para fazê-las dormir, ficar quietas. O sangue de Henrique gelou. Isso é possível? Infelizmente sim, mais comum do que as pessoas imaginam. Se a bebê está letárgica, sem energia, pode ser sinal de sedação. Você precisa levá-la ao hospital agora, Henrique. Não espera à tarde. Está bem. Obrigado, Márcia. Ele desligou e ficou parado, processando a informação. Sedação. Alguém estava dopando Elis para mantê-la quieta. A ideia era tão horrível que ele quase não conseguiu aceitar. Mas fazia sentido. Todo o comportamento da bebê fazia sentido sob essa luz. Henrique voltou para a cozinha. Irene ainda estava com Elis no colo, a bebê quase desmaiada de sono. Irene, precisamos ir ao hospital agora. Agora? Mas o senhor disse que ia ser à tarde. Mudei de ideia. Pega as coisas da Elis. Vamos. O tom dele não deixava espaço para discussão. Irene se levantou, o coração disparado. Aconteceu alguma coisa? Henrique olhou para a bebê nos braços dela. Elis estava pálida, os lábios levemente arroxeados. Vamos descobrir. Henrique dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, mas a mente acelerada. No banco de trás, Irene segurava Elis contra o peito, sussurrando palavras de conforto que pareciam não alcançar a bebê. O hospital particular ficava a 20 minutos dali, mas cada segundo parecia uma eternidade. Ela está respirando direito? Henrique perguntou, olhando pelo retrovisor. Irene encostou o ouvido no peito da filha. Está, mas está devagar demais. Aguenta firme. Já estamos quase chegando. Mas antes de saírem da mansão, algo tinha acontecido. Algo que mudou tudo. Henrique tinha ido até o quarto de hóspedes para pegar um casaco para Elis. A bebê estava gelada, tremendo levemente. Enquanto procurava no armário, uma camisa caiu no chão e ele se abaixou para pegá-la. Foi quando viu um dos sapatinhos rosa de Elis debaixo da cama, meio escondido. Henrique se abaixou e pegou o sapato e sentiu que tinha algo dentro. Um peso pequeno, mas definido. Henrique virou o sapatinho de cabeça para baixo e um objeto minúsculo caiu em sua mão. Era um frasco de vidro, não maior que o dedo polegar, com uma tampa rosqueável e um líquido transparente dentro. O coração dele disparou. Ele levantou o frasco contra a luz. Havia um rótulo pequeno, com letras miúdas. Henrique aproximou para ler e sentiu o sangue gelar nas veias. 5 miligramas por mililitro, uso restrito, venda sob prescrição médica. Henrique sabia que medicamento era esse. Tinha visto em hospitais, em prontuários de executivos que tiveram crises de ansiedade severas. Era um sedativo poderoso, usado para acalmar adultos em situações extremas. E ali estava, escondido no sapatinho de uma bebê de 1 ano e meio. Meu Deus! Ele sussurrou, apertando o frasco na mão. Foi quando tudo se encaixou. A letargia de Elis, o comportamento de Dalva, a visita estranha, a bebê sendo quieta demais, dormindo demais, sem energia para nada. Alguém estava dopando aquela criança, e Dalva tinha estado naquele quarto hoje. Dalva,
que cuidava de Elis todos os dias. Dalva, que tinha mentido sobre a razão de sua visita. Dalva, que tinha agido de forma nervosa e apressada. Henrique desceu as escadas correndo, segurando o frasco como se fosse uma bomba. Irene, Irene, onde você está? Ela apareceu da cozinha, assustada. O que foi, doutor Henrique? Ele mostrou o frasco. Você já viu isso? Irene olhou confusa. Não. O que é? É um sedativo, um remédio forte, usado em adultos, e eu encontrei escondido dentro do sapatinho da Elis. A cor sumiu do rosto de Irene. Como assim? Eu nunca dei remédio nenhum para ela. Eu sei que não foi você. Henrique falou devagar, tentando manter a calma. Mas alguém deu, e eu acho que sei quem foi. Irene cambaleou, precisando se apoiar na parede. Dalva? Você está dizendo que a Dalva... Estou dizendo que sua vizinha estava dopando sua filha, e provavelmente faz isso há dias. Irene não conseguiu responder. Apenas olhou para Elis, que dormia em seus braços, completamente alheia ao horror que estava sendo revelado. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas e pesadas. Mas por quê? Por que ela faria isso? Eu não sei, mas vamos descobrir. Henrique pegou o celular e tirou fotos do frasco. Primeiro, levamos a Elis ao hospital. Depois, lidamos com a Dalva. Foi por isso que agora estavam no carro, correndo contra o tempo. Henrique dirigia com precisão, ultrapassando sinais amarelos, cortando caminho por ruas laterais. Atrás, Irene chorava baixinho, segurando a filha como se alguém pudesse arrancá-la de seus braços. Eu confiei nela, doutor Henrique. Eu deixei minha filha com aquela mulher todos os dias. Você não tinha como saber, mas eu deveria ter percebido. Eu sou a mãe dela. Como eu não vi que minha própria filha estava sendo dopada? Dopada. Era isso que estava acontecendo. Elis estava sendo dopada lentamente, dia após dia, por uma pessoa em quem Irene confiava. Você estava trabalhando, tentando sustentar sua filha sozinha. Não se culpe, mas Irene não conseguia parar. A culpa, a raiva, o medo, tudo misturado num turbilhão impossível de controlar. E se ela não sobreviver? E se esse remédio tiver causado danos permanentes? Henrique não respondeu, porque ele não sabia. Tinha ligado para Márcia de novo no caminho, descrevendo o medicamento. A resposta dela tinha sido clara e assustadora. Esse medicamento em uma criança pequena pode causar complicações sérias. Se ela está usando isso há dias, Henrique, essa bebê está em perigo real. Ele acelerou um pouco mais. O hospital apareceu na esquina, um prédio moderno de vidro e concreto. Henrique parou na entrada da emergência pediátrica, nem se importando com a vaga proibida. Correu para abrir a porta de trás e ajudou Irene a sair com Elis. Vamos! Eles entraram pela porta automática. A recepção era limpa, organizada, com enfermeiras de branco circulando. Henrique foi direto ao balcão. Preciso de um pediatra agora. É uma emergência. A recepcionista olhou para ele, depois para Irene e a bebê. Qual é o problema? Suspeita de intoxicação medicamentosa. A criança tem 1 ano e meio. O treinamento da enfermeira entrou em ação. Ela pegou o telefone interno e apertou um botão. Código amarelo na recepção. Paciente pediátrico, possível intoxicação. Em menos de 1 minuto, 2 enfermeiras e um médico apareceram. Eles pegaram Elis dos braços de Irene e a colocaram numa maca pequena. A bebê nem reagiu, o corpo completamente relaxado. Quando ela ingeriu o medicamento, o médico perguntou, já verificando os sinais vitais. Não sabemos ao certo. Henrique mostrou o frasco, mas suspeitamos que tenha sido administrado diariamente, em pequenas doses, pelos últimos 3 ou 4 dias. O médico pegou o frasco, leu o rótulo e seu rosto ficou sério. Levem para a sala 2, agora! Eles saíram correndo com Elis. Irene tentou segui-los, mas uma enfermeira a segurou gentilmente. A senhora precisa ficar aqui e preencher a ficha. Mas minha filha, os médicos vão cuidar dela, eu prometo. Irene desabou numa cadeira, soluçando.
Henrique se sentou ao lado dela, ainda segurando o frasco maldito. Ele olhou para aquele vidro pequeno, quase insignificante, e pensou em como algo tão pequeno podia causar tanto dano. E então pensou em Dalva, em como ela tinha entrado na mansão hoje, em como tinha mentido. Ele não sabia o que a levou a fazer aquilo. Não sabia se era maldade, negligência ou desespero, mas uma coisa ele sabia com certeza: Dalva Sorrentino pagaria pelo que fez. A sala de espera do hospital era silenciosa, exceto pelos sons abafados de equipamentos médicos e conversas distantes. Irene estava sentada com as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na porta por onde eles haviam desaparecido. Henrique estava ao telefone, falando baixo, mas com firmeza. Sim, eu preciso que você encontre tudo sobre ela. Nome completo: Dalva Sorrentino. Mora na Brasilândia. Eu quero saber onde ela trabalha, se tem antecedentes, se cuida de outras crianças. Tudo. Do outro lado da linha, um investigador particular anotava rapidamente. Quanto tempo eu tenho? 2 horas no máximo. E me manda o endereço exato dela. Henrique desligou e voltou a se sentar ao lado de Irene. Ela o olhou com olhos vermelhos de tanto chorar. O senhor está investigando a Dalva? Estou. Preciso entender por que ela fez isso. E preciso de provas antes de chamar a polícia. Irene balançou a cabeça. Eu não consigo acreditar. A Dalva sempre foi tão atenciosa, tão cuidadosa com a Elis. Como ela pôde fazer uma coisa dessas? Henrique olhou para o frasco que ainda segurava. Ele tinha guardado numa sacolinha plástica, preservando as impressões digitais. As pessoas fazem coisas terríveis por razões que às vezes nem elas mesmas entendem. Nesse momento, o médico saiu da sala de emergência. Irene se levantou num pulo, o coração na garganta. Como ela está? O médico tirou a máscara, revelando um rosto cansado, mas tranquilo. Ela está estável. Os sinais vitais dela estão melhorando. Irene quase caiu de joelhos de alívio. Ela vai ficar bem? Vai, mas foi por pouco. Se vocês tivessem demorado mais algumas horas, o quadro poderia ter sido irreversível. Henrique fechou os olhos, respirando fundo. Eles tinham chegado a tempo. Mal, mas tinham chegado. Quanto tempo ela vai precisar ficar internada? Ele perguntou. Pelo menos 48 horas para monitoramento. Queremos ter certeza de que não há danos neurológicos ou cardíacos. Pode fazer todos os exames necessários. Dinheiro não é problema. O médico concordou e se virou para Irene. A senhora pode vê-la agora, mas ela está dormindo. Um sono natural dessa vez. Irene entrou na sala com passos trêmulos. Alice estava numa cama pequena, com monitores conectados ao corpinho frágil. Mas seu rosto, pela primeira vez em dias, estava sereno. Não havia aquela palidez doentia, aquela expressão de sofrimento silencioso. Irene segurou a mãozinha da filha e começou a chorar de novo. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Henrique ficou do lado de fora, dando privacidade ao momento. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do investigador. Dalva Sorrentino, 38 anos, trabalha como cuidadora informal, sem registro em carteira, cuida de 2 crianças além da Alice. Uma tem 3 anos, filho de uma prima, a outra tem 2, filha de uma vizinha. Não tem antecedentes criminais, mas há uma denúncia arquivada de 2 anos atrás, feita por uma mãe que alegou negligência. Não foi investigada a fundo por falta de provas. Henrique leu a mensagem com atenção. 3 crianças. Dalva cuidava de 3 crianças ao mesmo tempo e, pelo visto, usava sedativos para mantê-las controláveis. Outra mensagem chegou. Endereço: Rua das Palmeiras, 423, apartamento 12, Brasilândia. Henrique guardou o telefone e voltou sua atenção para a sala. Através da janela de vidro, via Irene cantando baixinho para eles. A cena era ao mesmo tempo linda e dolorosa. Ele pensou em sua própria vida. Nunca tinha se casado, nunca tinha tido filhos.
Dedicou tudo aos negócios, construindo um império financeiro que lhe dava poder, mas não afeto. E agora, olhando para aquela mãe e aquela bebê, sentiu algo que não esperava. Proteção. Um instinto profundo e visceral de proteger aquelas duas pessoas. O médico se aproximou dele. Senhor Velásquez, posso falar com o senhor um momento? Claro. Eles se afastaram alguns passos. O médico falou baixo, quase sussurrando. Eu vou precisar fazer um relatório sobre esse caso. É obrigatório em situações como essa. Situações como essa, Henrique repetiu. Sim, administrar medicamentos controlados em uma criança sem prescrição médica é considerado abuso. A polícia vai ser acionada automaticamente quando eu enviar o relatório. Quanto tempo até eles virem? Provavelmente algumas horas. Vão querer conversar com a mãe, entender o que aconteceu. Henrique concordou. Está bem, eu vou estar aqui. O médico voltou para a sala de emergência e Henrique ficou sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que precisava agir rápido. Se a polícia chegasse antes dele conseguir mais informações, talvez Dalva destruísse evidências. Talvez outras crianças continuassem em perigo. Ele pegou o telefone de novo e ligou para o investigador. Preciso que você vá até a casa da Dalva. Observa de longe. Me avisa se ela sair ou se alguém chegar. Pode deixar. Henrique desligou e olhou para o relógio. Eram 2 da tarde. Ele tinha algumas horas antes da polícia aparecer. Algumas horas para descobrir a verdade completa. Irene saiu da sala, limpando os olhos. O senhor quer ver a Elis? Quero. Henrique entrou e se aproximou da cama. Elis estava tão pequena ali, tão frágil. Ele tocou levemente a testa dela. Estava morna, uma temperatura normal finalmente. Oi, pequena, ele sussurrou. Você deu um susto em todo mundo. Como se o tivesse ouvido, Elis mexeu os dedinhos. Não acordou, mas foi um movimento natural, saudável. Henrique sorriu. Eu vou descobrir quem fez isso com você e vou fazer com que paguem. Lá fora, o telefone dele vibrou de novo. Outra mensagem do investigador. E o que estava escrito ali fez o sangue de Henrique ferver. Acabei de conversar com uma vizinha da Dalva. Ela disse que tem ouvido choros de criança vindos do apartamento, mas que sempre param de repente, como se alguém fizesse as crianças calarem na força. Henrique apertou o telefone com força. Não era só Elis. Outras crianças estavam sendo dopadas, silenciadas, maltratadas, e Dalva estava fazendo isso há tempo suficiente para aperfeiçoar o método. Ele saiu da sala e foi até Irene. Preciso ir resolver uma coisa. Você fica aqui com a Elis, não sai do lado dela. Onde o senhor vai? Henrique olhou para ela com uma determinação que não deixava espaço para argumentos. Vou buscar justiça. Henrique sabia que não podia ir até a casa de Dalva sozinho. Seria precipitado e possivelmente perigoso. Em vez disso, ele tinha um plano melhor. Um plano que garantiria que a verdade viesse à tona sem que ninguém pudesse escondê-la. Ele ligou para Irene, que ainda estava no hospital ao lado de Elis. Irene, preciso que você faça algo por mim. O que for, Dr. Henrique. Liga para a Dalva. Inventa uma desculpa qualquer. Diz que a Elis está com febre e você precisa que ela venha buscar um remédio na mansão. Irene hesitou. O senhor quer que ela volte para a mansão? Quero. E confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Irene respirou fundo e concordou. Alguns minutos depois, ela ligou para Dalva. Dalva! Oi, é a Irene! Do outro lado, a voz de Dalva soou surpresa. Irene, tudo bem? A Elis está bem. Ela está com uma febre que não baixa. Eu trouxe ela para o hospital, mas esqueci o termômetro e o remédio dela que eu uso para baixar a febre. Você pode passar na mansão e pegar para mim? Está na gaveta do quarto de hóspedes. Houve uma pausa. Ah, claro, eu passo lá sim. Daqui a quanto tempo você precisa? Quanto antes. Estou preocupada. Tá bom, vou agora. Irene desligou e imediatamente ligou para avisar Henrique. Ela vai. Ótimo, eu cuido do resto.
Henrique dirigiu de volta para a mansão, o coração batendo forte. Ele tinha preparado tudo. Instalou uma câmera pequena no quarto de hóspedes, escondida atrás de um porta-retrato. E então, esperou. Dalva chegou 40 minutos depois. Henrique a viu pelo monitor de segurança da casa, tocando a campainha. Ele abriu o portão remotamente, mas não foi até a porta. Deixou que ela entrasse sozinha, usando a chave reserva que Irene havia dito onde encontrar para alguma emergência. Irene, você está aí? Dalva chamou, entrando devagar. Silêncio. Ela caminhou pelo corredor, os olhos procurando. Foi direto para o quarto de hóspedes. Henrique assistia tudo pela câmera, gravando cada segundo. Dalva entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Seus olhos foram imediatamente para debaixo da cama. Ela se ajoelhou e procurou o frasco. Nada. O pânico tomou conta do rosto dela. Não, não, não. Ela sussurrou, procurando desesperadamente. Onde está? Ela começou a procurar pelo quarto, abrindo gavetas, olhando debaixo dos móveis. Estava desesperada, suando, as mãos tremendo. Foi quando Henrique entrou no quarto. Procurando isso, ele segurava o frasco dentro da sacolinha plástica. Dalva congelou. O sangue sumiu do seu rosto. Doutor Henrique, eu não sabia que o senhor estava aqui. Eu sei que não sabia. Ele fechou a porta atrás de si. Mas eu estou. E agora, você vai me contar tudo. Contar o quê? Eu não sei do que o senhor está falando. Henrique mostrou o frasco. Isso estava dentro do sapatinho da Elis. E você acabou de entrar aqui procurando por ele, não tente negar. Dalva tentou manter a compostura, mas estava claramente perdendo. Eu vim buscar um termômetro para a Irene. Mentira. Eu pedi para a Irene te chamar aqui. Foi um teste. E você falhou. As pernas de Dalva fraquejaram. Ela se apoiou na cômoda, o rosto se contorcendo. Eu posso explicar. Então explica. Mas Dalva não conseguia falar. Apenas olhava para o frasco, para Henrique, para a porta, como um animal acuado procurando uma saída. Você sabe o que tem nesse frasco? Henrique perguntou a voz fria. Um sedativo usado em hospitais para acalmar adultos em crises severas. E você estava dando isso para uma bebê de 1 ano e meio. Eu não queria machucá-la. Dalva explodiu, as lágrimas começando a cair. Eu só queria que ela ficasse quieta. Quieta. Henrique deu um passo à frente. Você quase terminou com a vida dessa criança. Ela está internada agora, sendo monitorada, porque você decidiu dopá-la. Dalva cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu não sabia que ia ficar tão ruim. Eu só dava uma gota, só para ela dormir um pouco. Por quê? Por que você faria isso? Por que eu não dava conta? Dalva gritou, a voz quebrando. Eu cuido de 3 crianças ao mesmo tempo, doutor Henrique. 3. E todas chorando, querendo atenção, fazendo bagunça. Eu não tinha como dar conta sozinha. Henrique sentiu a raiva crescer no peito. Então você as dopava para não ter que cuidar delas de verdade. Não era assim. Eu cuidava sim, mas elas eram muitas e eu precisava trabalhar em casa também. Costurava, fazia faxina. Como eu ia fazer tudo isso com 3 crianças gritando? Você devolveria as crianças para as mães. Você diria que não conseguia cuidar. E perder o dinheiro. Dalva riu, um som amargo. Eu preciso desse dinheiro, senhor. Meu marido está desempregado. Minha filha está na faculdade. Eu não posso perder esse trabalho. Henrique balançou a cabeça, enojado. Então você colocou a vida de 3 crianças em risco por dinheiro. Não foi só por dinheiro, Dalva insistiu. Foi porque eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer. E o remédio funcionava. As crianças dormiam, ficavam calmas. Ninguém reclamava. Porque as mães não sabiam que você estava dopando os filhos delas. A palavra caiu como uma bomba. Dalva cambaleou, as pernas cedendo. Ela se sentou no chão, chorando descontroladamente. Eu não queria que fosse assim. Eu só queria que tudo ficasse mais fácil. Henrique olhou para ela com uma mistura de raiva e pena.
Raiva pelo que ela fez. Pena pela situação que a levou a isso. Mas a pena não era suficiente para desculpar o crime. A Elis quase se foi por sua causa. Ele disse a voz baixa, mas firme. E você ainda teria continuado se eu não tivesse descoberto. Dalva não respondeu. Apenas chorou. Henrique pegou o telefone. A polícia está a caminho, e eu tenho tudo gravado, sua confissão, suas ações, tudo. Dalva olhou para cima, os olhos arregalados. O senhor está me entregando? Estou, e vou fazer questão de que você pague por tudo que fez. Ele saiu do quarto, trancando a porta por fora. Dalva começou a bater, implorando, mas Henrique não voltou. A justiça finalmente estava sendo feita. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 investigadores da Delegacia de Proteção à Criança, acompanhados de uma assistente social. Henrique os recebeu na porta, mostrando o frasco, a gravação, tudo. Ela está trancada no quarto de hóspedes. Confessou tudo. O investigador mais velho, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, pegou a sacolinha com o frasco. Deus do céu! Eles subiram as escadas. Henrique os acompanhou, assistindo enquanto destrancavam a porta. Dalva estava sentada no chão, os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Dalva Sorrentino? O investigador perguntou. Ela apenas concordou. Você está presa por abuso infantil, administração ilegal de substâncias controladas e colocação de menor em risco de vida. Tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você. Eles a algemaram e a levantaram do chão. Dalva não resistiu. Apenas deixou que a levassem, como se já tivesse desistido. Antes de sair, o investigador se virou para Henrique. O senhor vai precisar depor, e a mãe da criança também. Eu sei, estaremos disponíveis. Eles levaram Dalva embora. Henrique ficou parado na sala, ouvindo o som da viatura se afastando. Silêncio. Finalmente, silêncio. Mas a história não tinha terminado. O investigador voltou algumas horas depois, dessa vez com más notícias. Senhor Velasquez, fomos até o apartamento da Dalva. Encontramos mais frascos de sedativos escondidos. E as outras 2 crianças que ela cuidava também apresentam sinais de sedação. Henrique fechou os olhos. Elas estão bem? Estão sendo examinadas agora, mas sim, vão ficar bem. Graças ao Senhor, conseguimos intervir a tempo. E as mães? Elas sabiam? Não tinham ideia. Assim como a Irene, confiavam na Dalva completamente. Henrique balançou a cabeça. Como alguém pode fazer isso? O investigador suspirou. Eu vejo isso mais do que gostaria, Sr. Velasquez. Pessoas desesperadas fazem escolhas terríveis. Não justifica, mas explica. Depois que o investigador saiu, Henrique voltou para o hospital. Irene estava ao lado de Elis, que já estava acordada. A bebê olhava ao redor com curiosidade, os olhinhos finalmente brilhando de novo. Doutor Henrique? Irene se levantou quando o viu entrar. A Dalva foi presa? Foi, e não vai sair tão cedo. Irene começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Obrigada. Obrigada por salvar minha filha. Henrique se aproximou da cama. Elis o olhou e surpreendentemente sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Oi, pequena. Ele tocou a mãozinha dela. Está se sentindo melhor? Elis apertou o dedo dele, e Henrique sentiu algo se quebrar dentro do peito. Algo que ele havia mantido fechado por anos. Emoção, conexão, amor. Ela vai ficar bem. O médico entrou trazendo um prontuário. Todos os exames deram normais. Não há danos permanentes. Foi por muito pouco, mas ela vai se recuperar completamente. Irene desabou na cadeira, aliviada. Graças a Deus. Henrique ficou ali, observando mãe e filha. E percebeu que sua vida tinha mudado naquele dia. Não era mais apenas um empresário rico, focado em lucros e investimentos. Era alguém que tinha feito diferença, alguém que tinha salvado uma vida, e não queria que isso terminasse. O julgamento de Dalva aconteceu 3 meses depois. Henrique estava presente, sentado ao lado de Irene e Elis.
A bebê, agora completamente recuperada, brincava com um ursinho de pelúcia, alheia à gravidade do momento. Dalva entrou no tribunal. Seu rosto estava magro, envelhecido. Ela olhou para Irene e desviou o olhar rapidamente, a vergonha pesando nos ombros. O juiz leu as acusações. 3 contas de abuso infantil, administração ilegal de substâncias controladas, colocação de menores em risco de vida. A lista era longa e devastadora. O advogado de Dalva tentou argumentar que ela estava sob extremo estresse financeiro e emocional, que não tinha intenção de machucar as crianças, que estava apenas tentando sobreviver. Mas o promotor foi implacável. Mostrou fotos de Elis no hospital quase sem vida. Apresentou laudos médicos das outras 2 crianças, ambas com níveis perigosos de sedativos no sangue. E tocou a gravação da confissão de Dalva. A sentença foi dura. 5 anos de prisão, mais 3 de liberdade condicional. Proibição permanente de trabalhar com crianças. Quando Dalva foi levada embora, Irene segurou a mão de Henrique. Acabou. Acabou. Ele concordou. Mas para Henrique, aquilo era apenas o começo de algo novo. Nos meses seguintes, ele ajudou Irene de formas que ela nunca imaginou. Pagou por uma creche particular para eles, garantindo que a bebê tivesse cuidados profissionais e seguros. Ofereceu a Irene um aumento salarial e horários flexíveis para que ela pudesse passar mais tempo com a filha. Mas mais do que dinheiro, ele ofereceu presença. Começou a passar mais tempo na mansão, não trancado no escritório, mas na sala, brincando com Elis, ensinando a menina a andar, a falar suas primeiras palavras. E Irene, aos poucos, percebeu que não estava mais sozinha. 2 anos se passaram desde o dia em que Henrique encontrou o frasco no sapatinho de Elis. A vida tinha mudado completamente para todos os envolvidos. Elis, agora com 3 anos e meio, corria pelo jardim da mansão, rindo alto enquanto Henrique a perseguia. Pega, pega! Ela gritava, os cachinhos castanhos balançando ao vento. Vou te pegar! Henrique fingia ser um monstro, fazendo sons engraçados. Elis dava gritinhos de alegria e se escondia atrás de Irene, que assistia à cena com um sorriso no rosto. Me salva, mamãe! Irene pegou a filha no colo, rindo. Salvei você! Henrique parou na frente delas, as mãos nos joelhos, fingindo estar exausto. Ela é rápida demais para mim. Você está ficando velho, Henrique, Irene provocou. Ele sorriu. Estou mesmo. Nos últimos 2 anos, o relacionamento entre Henrique e Irene tinha evoluído naturalmente. Começou com gratidão, depois virou amizade e finalmente se transformou em algo mais profundo. Amor, respeito, parceria. Eles se casaram num cartório simples, com Elis como testemunha improvisada. A menina segurava um buquê de flores e repetia "mamãe bonita" várias vezes, fazendo todos rirem. Agora viviam juntos na mansão, mas não era mais a casa fria e vazia de antes. Era um lar, cheio de risadas, brinquedos espalhados, desenhos coloridos na geladeira. Henrique tinha descoberto que riqueza não estava nos números de sua conta bancária, mas nos sorrisos da sua família. E Irene tinha encontrado a segurança e o amor que sempre mereceu. Papai, vem brincar de boneca comigo. Elis puxou a mão dele. Henrique olhou para Irene, que apenas sorriu. Vai, sua filha está te chamando. Sua filha. As palavras ainda faziam o coração dele apertar de emoção. Elis não era sua filha biológica, mas era sua em todos os sentidos que importavam. E ele a amava como se fosse. Vamos lá, princesa. Eles entraram na casa juntos. Irene ficou no jardim por mais um momento, olhando para o céu azul. Pensou em tudo que havia passado. O desespero, o medo, a dor, e como tudo isso tinha levado a este momento de felicidade pura. Às vezes, as piores situações trazem as melhores bênçãos. Dentro da casa, Henrique estava sentado no chão, cercado de bonecas.
Elis comandava uma festa imaginária, distribuindo chá de mentirinha em xícaras de plástico. Este é para o senhor, papai. Obrigado, querida. Ele fingiu beber, fazendo sons exagerados de satisfação. Elis riu, aquele riso solto e genuíno que só crianças felizes têm. E Henrique percebeu que salvou a vida dela naquele dia terrível. Mas ela também tinha salvado a dele, porque antes de Elis e Irene, ele estava vivo, mas não estava vivendo. Agora, finalmente, ele entendia o que significava ter um propósito além do trabalho. Ter pessoas para amar e proteger. Ter uma família. Irene entrou na sala e se juntou a eles no chão. Henrique passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. Elis se aconchegou entre os dois, segurando suas bonecas. Eu amo vocês. Henrique disse baixinho. Nós também te amamos. Irene respondeu, beijando a testa dele. E ali, naquele momento simples, cercado pelas duas pessoas que mais amava no mundo, Henrique Velasquez encontrou algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Paz, amor, família. E isso, finalmente, era mais do que suficiente. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!